Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje aqui, como de rotina, a gente tá vindo com mais uma live para vocês. Hoje recebendo aqui a Fabiana Gripa, que daqui a pouquinho ela vai se apresentar para vocês, para falar um pouquinho sobre atividade física no pós-parto. Então, vamos ver se ela já chegou aqui para chamar ela. Ainda não, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vão me dizendo de onde que vocês estão, de onde é que vocês estão ouvindo aqui, nos acompanhando. Se lembrarem de alguém que iria gostar desse assunto, tem esse aviãozinho aqui que tá aparecendo na tela, então mandem para quem vocês acham que poderia se interessar. E aí escreve para nós que vocês enviaram pra gente falar aqui. Deixa eu ver aqui. Fabi. Acho que ainda não. Aqui, achei. Estamos aguardando ela entrar. Oi! Oi! Que saudade! Saudade de você também, Dani. E aí? Eu vou deixar para tu te apresentar, porque são tantos títulos. A Fábio é tantas em uma só. Então, vamos lá. Eu te apresento um pouquinho para o pessoal. Tá certo, então. Primeiramente, Dani, muito obrigada pelo convite. A Fê Nós é também, que agradecemos. o Manual da Grávida, super, mega, hiper moderna. Muito obrigada também pelo convite. Bom, eu sou Fabiana Gripa, sou formada em Educação Física, sou mestre em Educação, sou mãe de 3 lindas crianças, é, sou personal trainer somente para as mulheres, sou doula, e também sou atleta olímpica. Eu joguei handebol durante 22 anos. E foi dessa prática do handebol que nasceu essa paixão pelo movimento. E foi por conta da maternidade que eu me apaixonei pelo movimento, em específico em gestantes e também no pós-parto. Que é um trabalho lindo, né? E também desenvolvedora do treino mãe e bebê, né? Isso, sou criadora e idealizadora do TMB, Treino Mãe e Bebê, que Que por é a sinal. coisa mais fofa do mundo, né? É que os bebês ali naquele sling, dormindo enquanto a mãe tá ali se exercitando. Para quem não sabe, depois entra ali no Insta da Fábio para descobrir o que que é isso, que é fantástico, né, Fábio? Sim, o TMB é uma realização totalmente assim, pessoal. Ele nasceu de uma dor minha, por eu ter sido não, por eu ter sido até convidada a me retirar de uma instituição, de uma academia com a minha filha, e a partir daí eu comecei a praticar o treinamento com a minha filha, comecei a pesquisar muito sobre o assunto, não só do corpo da mulher em específico, mas nesse momento a gente tem que pensar na díade, né? Na mãe e no bebê. Então foi nesse momento que eu comecei a pesquisar muito, não tinha nada aqui no Brasil há quase 6 anos. Então eu comecei a estudar artigos e métodos, principalmente da Europa, onde algumas amigas jogavam handebol lá e começaram a passar muitos estudos para mim em relação a esse assunto, ao treinamento físico da mãe com o bebê. Aí eu, nossa, os olhos encheram. Eu falei, ai meu Deus, brilharam assim, né? Eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Vai, manda tudo para mim que eu preciso estudar. E comecei a estudar e desenvolvi, peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali e desenvolvi o meu método, que é o TMB, Treino Mãe e Bebê. E o que que aconteceu dessa academia? Não te deixaram tu ir fazer a tua atividade com o teu bebê junto? Sim, então, deixando bem claro que eu não praticava musculação, porque eu também não sou a favor da mãe praticar um exercício dentro da sala de musculação por conta dos perigos que realmente pode Uhum. acontecer algum acidente com a mãe estando com o seu bebê. Então, eu não estava na sala de musculação, eu estava numa sala específica, numa sala de pilates, onde se encontrava eu, normalmente era eu, a Helena, minha filha, e a instrutora. Então era muito difícil ter mais alguém ali treinando. E aí um belo dia a instrutora veio totalmente sem graça.
né? E sem saber me falar de que eu não podia mais treinar com a minha filha. E antes disso ela falava, nossa, Fábio, eu acho tão lindo o que você faz. Na verdade, Dani, eu já praticava o TMB, eu já estava construindo o TMB Sem lá nem saber ainda. com a filha, sem saber. E aí eu falei, fala, né? O que que foi? Ela falou, tô até sem graça, mas a dona da academia, falou que você tem que se retirar, porque esse espaço não é para mãe com bebê. Eu falei, não, mas eu me responsabilizo, eu também sou educadora física, fica tranquila, eu não vou te prejudicar, não vou prejudicar a equipe, a academia. Aí ela falou assim, não, mas é que ela pediu e não tem jeito, eu só sou porta-voz. Nossa senhora, eu vim chorando da academia até na minha casa, mas eu chorava e eu só pensava, mais uma vez a sociedade querendo separar a mãe do bebê. E tá errado. Se a mulher quer a oportunidade de treinar com o seu bebê, a gente tem que fazer. E aí, depois de uma semana praticamente chorando, eu falei, eu vou treinar com a minha filha, eu vou dar um jeito nisso. E aí foi quando nasceu o método. Que é um grande desafio, eu acho, da maioria das mães, é conciliar, né, toda, né, a logística do bebê e todas as mudanças que ocorrem na vida da mãe quando o bebê nasce, e ao mesmo tempo com essa cobrança, enfim, da cobrança também em relação à saúde, de voltar à atividade física, mas a gente sabe que existe também essa cobrança da mulher em voltar ao corpo normal, entre aspas, né? Enfim, então é muito difícil a mulher conseguir também achar esse tempinho que ela tem alguém para deixar o bebê, para ela conseguir ir até um lugar, fazer atividade física no meio da amamentação. É muito difícil, né, realmente arquitetar essa logística, né? É toda uma logística, né, que fica por trás disso. E sem contar que junto com a palavra mãe e maternidade vem a palavra culpa, né? Parece que elas nascem muito embutidas. E eu faço analogia do TMB com o parto, Dani, porque assim, ó, se você quer um parto com respeito, um parto humanizado, que é o que eu defendo também, você não encontra com muita facilidade. Agora, se você quer uma cesariana, né, você encontra. É muito mais simples, muito mais fácil você encontrar, né, quem realize uma cesariana. Vejam bem, eu não sou contra a cesárea, tá, gente? Não é isso. Eu estou fazendo analogia com o TMB, porque o TMB ele foi criado para as mulheres que querem treinar com seus filhos, que querem aproveitar o seu tempo com seus filhos. E é o que eu falo, se você quer treinar sozinha, você pode ir em qualquer academia, você vai conseguir treinar. Agora, se você quer treinar com a presença do seu bebê, aí eu quero ver você encontrar, entende? Então, essa analogia que eu faço muito e que quando eu fiz o TMB, eu pensei muito nessa questão, né? De fazer analogia com o parto e o exercício físico pós-nascimento do bebê. E tu comentou sobre a musculação, que tu não é muito adepta para ti ou como um exercício para mulher? Não. A musculação eu não indico a presença do bebê. Ah, tá, entendi. Musculação. Uhum. Mas se a mulher deseja realizar a musculação no pós-nascimento do bebê, não tem problema nenhum, salvo algumas avaliações que são necessárias realizar na mulher pós-nascimento do bebê. E o que tu indica, assim, que teve uma pergunta que surgiu para nós, qual seria o melhor exercício, se é que tem o melhor exercício no pós-parto? Claro que tem o exercício que a mulher quiser realizar, sendo que ela tem que entender que o corpo dela, na realidade, ela é outra mulher durante a gestação do que ela era antes de engravidar. Ela é outra mulher durante o trabalho de parto, seja ele cesariano ou parto normal. E ela é também outra mulher pós-nascimento do seu bebê. E a partir disso, ela começa a compreender que ela é outra mulher em vários sentidos. Seja ele físico, seja ele mental. E nesse momento é que a gente tem que pensar na mulher não simplesmente como mais uma mulher que está querendo realizar um exercício físico. E eu defendo muito demais
o pensamento de que nós temos que levar em consideração cada mulher, porque cada mulher tem uma individualidade biológica. Eu não posso simplesmente passar um exercício físico sem analisar isso e também sem levar em consideração que essa mulher passou por um ciclo de transformação absurda, né? E aí, a partir daí, eu fazer o treinamento. E aí, o que eu tenho que avaliar nessa mulher? A questão é que sempre quando chega uma pergunta para mim, a primeira pergunta que as mulheres acabam me questionando é: Fábio, quando é que eu posso retornar ao exercício pós-nascimento do meu filho? A pergunta não é essa. Existem outras. Eu fiz até uma lista aqui para não esquecer nenhuma. Primeiro, tu tem que ver como você está. Você está realmente a fim de treinar? Como é que está a tua cabeça em relação a isso? Você quer treinar com seu bebê ou você está disposta em terceirizar o seu bebê no momento em que você está lá pensando em você, que não tem problema nenhum nisso, mas existem mulheres e mulheres. Como é que você se sente em estar sem o seu bebê? A questão da logística, com quem você vai estar? Com quem que um bebê vai estar? A questão da culpa, né? Que vem, e pelo menos com o TMB, né? Aí eu sou obrigada a falar do TMB. Pelo menos nesse momento, a mulher não tem a culpa. Porque ela está fazendo algo para ela e, por consequência, para o bebê também. Né? Porque a aula, o TMB, eu não tenho nada por escrito cientificamente, mas tenho muito visto na prática os benefícios que o TMB trouxe nas aulas presenciais para as mais de 100 mães que passaram no meu treinamento, que são os benefícios tanto para as mães quanto para os bebês. Então, seguindo a nossa linha de pensamento na questão de quando eu volto a treinar, e que eu falo que essa não é a primeira pergunta, vem todas essas perguntas, vem aquela questão: e como é que está o seu descanso? Se é que existe. Como é que está o seu sono? Não está. Não está acontecendo. E aí, o que você tem que levar em consideração? Custo e benefício. Disso tudo que eu estou falando, de deixar o bebê, né? De descansar ou treinar e entender também, de fato, o que você quer, né? A mulher entender o que quer. E tem outras questões também, que é qual tipo de entrega você quer fazer. Aí a moça perguntou, né? A mulher perguntou quais os exercícios indicados. Todos são, desde que você queira fazer. Né? Eu acho que o primeiro passo para você fazer uma prática de exercício físico, onde você tem a chance de dar sequência a ela, é você sentir prazer em estar. É você sentir prazer em fazer. É aquele gostinho de que você vai terminar o treino e pensar: poxa, amanhã eu não tenho treino, que pena, porque eu sinto uma falta. Isso eu escutava muito no TMB presencial. Né, Fábio, vamos aumentar? Fazer mais um pouquinho? Vamos fazer mais que 2 dias, 3 dias semanais. Então, isso eu escutava bastante. E eu acho que para mim, e principalmente para a mulher pós-nascimento do bebê, faz um bocado de diferença. Outra questão muito importante, antes de perguntar, né, quando volta, é a questão da expectativa, né? Então, a gente vê muitos programas aí que fala: faz tal programa que tu vai ficar com a barriga assim, barriga assado. Primeiro porque a mulher não é só barriga. A barriga, ela faz parte, é um pedacinho de um todo. E quando a gente pensa em exercícios físicos, principalmente para a mulher no pós-parto, é muito importante deixar isso bem claro para ela, né? Para você aí que está assistindo. Você é muito mais do que um abdômen. Você é um todo. E é esse todo que você tem que trabalhar. E também a questão da expectativa da volta do corpo como era antes, né? E normalmente essa expectativa ela está voltada a que parte do corpo? Para o abdômen. Sim. Que, por consequência, é o que mais sofre alterações. E que são alterações totalmente fisiológicas.
Necessárias, né? naturais e necessárias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de astro, se der tempo. Sim, acho que Então, sim. então assim, essas questões de expectativas, ela é um bocado complicada, né? É igual quando eu acompanho um parto. Eu falo para o casal lá nos nossos encontros, que tem casal que quer aquele parto normal, aquele parto domiciliar, aquele parto assim, assim, assado, e cria muita expectativa. Eu não sei se eu chego jogando um balde de água fria, eu falo, faça não só um plano, tenha vários planos, tenha possibilidades. Deixe um pouquinho de lado essas expectativas, porque quanto maior a expectativa, também maior a frustração. Frustração. Então, o problema não é você lidar com a expectativa. O problema é depois que você já vai estar no puerpério, que você já vai estar na função de um serzinho novo, que depende muito de nós, é você lidar com essa frustração. Então, desde agora, já na gestação, já começa a trabalhar essa questão da expectativa. E no exercício físico é igual. No exercício físico, quanto maior a tua expectativa e se aquilo não acontecer, por isso que eu não prometo absolutamente nada para a mulher. Porque eu sigo a linha de cada uma tem a sua individualidade biológica e cada uma vai responder, de certa forma, o mesmo exercício. Aí as pessoas me perguntam, mas quem é atleta? Vai começar do mesmo jeito? Sim, vai começar do mesmo jeito, porque a atleta também é mãe e ela está passando pelas mesmas situações de quem não é atleta. Então, o respeito por aquela mulher é o mesmo. Então, em relação à expectativa, a gente tem que cuidar muito e não cair no conto de fadas. De que faça um treino X para ficar com a barriga chapada, barriga assada. Primeiro que a barriga é tua. Às vezes tu quer ser o que tu nunca foi. E só porque você engravidou, porque tua barriga tá assim assado, tu quer ter um abdômen tanquinho igual ao fulano e a ciclana. E às vezes alguém tem que dar uma chacoalhada em você e cair na real. Aquele abdômen que você nunca teve. Pega uma foto de biquíni de quando você nem era, que você nunca Nem era assim. Pega uma foto de biquíni antes de você estar grávida. E aí depois de uns 7, 8 meses, se olha no espelho e coloca a foto do lado. Então, não caia no conto de fadas de que você vai recuperar o seu abdômen ou que você vai, melhor dizendo, que você vai ficar com, né, tanquinho ou aquelas coisas que normalmente o pessoal fala, barriga chapada, Sim. né? Barriga... Tem um outro tipo de barriga que agora eles estão, né, colocando o nome, né? Mas não gosto disso, não trabalho dessa forma. Não, para mim é um tremendo desrespeito para as mulheres, tá? Querendo induzi-las a algo que não existe. É É um a minha padrão, opinião. né? Tem. Sim, sim. Não, concordo. É um padrão que foi criado e também essa cobrança de que a mulher tem que parir e, tipo, voltar ao normal, enfim, né? No outro dia ela tem que estar plena, maravilhosa, barriga seca, como se isso fosse possível, né? E entender que esse corpo, ele não vai voltar ao que era antes 100%, né? E E mulheres, tudo eu bem, digo, não quer dizer que vai ser pior, né? Não quer dizer que vai ser pior. Pode ser bem pelo contrário, pode ser uma mudança que vai ser melhor, enfim. Né? Então, eu essa digo uma questão da coisa, expectativa é muito difícil mesmo, né? assim, eu criei essa expectativa no meu primeiro filho há 10 anos, por ser atleta. Por ser atleta, meu abdômen forte, desenvolvi uma tremenda de uma diástase. E aí, só que eu não conhecia, porque há 10 anos não se falava de diástase aqui no Brasil. Conta Eu só fui um pouquinho o estudar. que é diástase para quem está escutando essa palavra pela primeira vez. Tá, vamos lá. A diástase, a gente tem a parede reta abdominal, de um lado e do outro. Só para mostrar minhas unhas vermelhas. Primeira vez que eu faço durante toda essa quarentena, tá, gente? Oi, Vamos Fabi? lá. Tá falhando um Essa pouquinho. linha travou. Acho que falhou um Voltou? pouquinho, Fábio. Se tu puder voltar na tua explicação. Vocês estão me ouvindo? Então, Na hora que tu começou a explicar, falhou. tá. Vamos lá então. Tá todo mundo ouvindo, pessoal?
Tá tudo ok aí? Agora pra mim tá. Para mim também, voltou. Vocês estão ouvindo e vendo? Tá travado? É porque, de certo, travou para eles agora. Agora sim, a Fernanda falou. Acho que vai agora. Então vamos lá. Bem na hora que eu vou explicar a diástase. A diástase, ela é a separação da parede reto-abdominal. Então nós temos, que é o que fica o tanquinho, sabe? Aqui no meio tem uma linha que é a linha alba. A linha alba, conjuntivo, que acaba sofrendo, na verdade não, ela é feita para isso, um efeito da relaxina, que são os hormônios liberados pela mulher durante toda a gestação. E essa parede abdominal, ela naturalmente, ela vai se afastar. Por quê? Porque o útero também vai se expandir pelo simples fato do bebê estar se desenvolvendo no corpo da mãe. Então, não cai na balela de que você vai poder evitar a diástase na gestação. Isso não existe. Isso não existe. A diástase durante o período gestacional, do segundo trimestre em diante, é um processo totalmente natural. Então, não tem como evitar. Tá? Eu pari 3 crianças enormes. Eu tenho a capacidade de fazer bebês enormes. Então, o meu primeiro filho, quando eu tive... Eu tô escutando, mas a imagem tá travada. Agora eu não tô escutando mais. Para mim, voltou. Vou esperar um pouquinho, Pra tá? mim ainda não. Pra mim ainda não tô te escutando, mas a tua imagem tá travada. Agora sim. Voltou? Que coisa! Voltou. Minha internet é boa, não era para estar acontecendo. Acho que tem muita... Acontece. Voltou. Então tá, eu acho que tem muita Avisem, gente na pessoal, se rede. não estão conseguindo. Gente, tá conseguindo ouvir agora? Oi? Conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver ou tá travado? Alguém responde? Eu agora tô te vendo e tô te ouvindo. Isso, eu também tô te vendo, tô te ouvindo, Dani. Tá tudo normal. Tá tudo certo aí? Tá. Então vamos lá. Fernanda respondeu. Obrigada. Onde é que eu tava mesmo? Então. Que tu teve 3 filhos. Tava falando dos teus agora. Os meus filhos, né, eu tenho capacidade de fazer bebês grandes. No primeiro filho, eu 4.320, o segundo com 4.430 e o terceiro eu bati o recorde, 4.790. Eu vou ter o quarto filho. Vai ser 5. Não, que vai vir com 5. Enfim. Retornei, eu estou com a diástase novamente. E eu estou fazendo o devido treinamento para isso. Travou de novo. Agora acho que voltou. Voltou. Agora acho que voltou, Fábio. Tá. Tá certo. Então, continuando. Então, a diástase é essa separação. O problema da diástase é depois que o bebê nasce. E mulheres, também é totalmente normal continuar com a diástase durante um período pós-nascimento do bebê. Porque você ainda está com a relaxina no seu corpo. E você ainda está com o seu abdômen muito fragilizado, no sentido de que você não tem ativação nesse abdômen, tá? E com o tempo, e treinando com uma pessoa que conheça sobre o assunto, você consegue melhorar essa ativação abdominal e por conseguir dessa diástase. Eu costumo falar que eu não gosto de falar em fechamento da diástase. Eu acho que o fechamento da diástase, ela é a consequência de uma boa autoconsciência corporal e trabalhar o core,
que é o centro, o núcleo do nosso corpo. Que aí tu tem que trabalhar também consciência corporal em ativação perineal, ativação do soalho pélvico e também a ativação do conjunto de músculos do abdômen, mas principalmente o transverso, que é a nossa cintura, né, a nossa cinta natural. E aí tem todo um processo, tem todo um treinamento visando isso especificamente. E não é atividade, tipo, Então, o abdominal que que eu falo em normal, relação né? ao Tem um pouco de diferença, né? treino? Fábio. Deu? Me escutou? Eu escutei sobre o abdominal normal, né? Você falou. Isso. Sim. Não, quem tem a diástase não é indicado fazer aquele abdominal tradicional. Por quê? Porque você gera uma pressão intraabdominal. E essa pressão faz o teu abdômen fazer um abaulamento ou uma invaginação, que acaba aumentando mais ainda. Pela linha alba ser um tecido conjuntivo, ele tem a capacidade de se regenerar. Só que você não pode gerar pressão o tempo inteiro ali. Inclusive as atividades do dia a dia, que é levantar da cama, que é no tossir, que é na hora de evacuar, que é na hora que vai pegar o bebê, que é na hora de dar o banho no bebê, que é mais encurvado, vamos dizer assim. Ah, Fábio, mas então ter essa pressão intraabdominal ruim? Não, é um processo totalmente normal e tu vai girar e não tem jeito. Só que a questão é como você ativa o seu abdômen para não comprometer a tua linha alba. Entende? Então, a partir daí, acaba melhorando. Porque na hora que eu vou estender uma roupa, por exemplo, eu vou ativar meu abdômen. Eu até brinco, tem um post no meu Instagram que eu falo de arear uma panela. Eu areando a panela, eu ativava o abdômen, né? Então, eu não fazia força só com o braço, eu ativava o Sim. abdômen. Então, nessas ativações do teu dia a dia, eu brinco que é como se tu fizesse 500 abdominais. Então, a partir do momento que tu acaba adquirindo essa consciência corporal, você acaba melhorando cada vez mais essa consciência e, por consequência, essa ativação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que já teve tanta pergunta, que senão a gente vai. Ô, Dani, tem Oi. uma questão que eu falo também e que é muito importante antes da mulher perguntar quando ela pode voltar ao treino, é ela fazer uma avaliação com a obstetra, tá? Com um médico, para ver como é que tá. E a partir daí, quando ela for liberada para a prática de exercício físico, aí ela pode procurar um profissional de educação física para poder realizar essa prática. Isso vai depender do tipo de, né, da via de parto, né? Na via de nascimento, se vai ser parto, se vai ser uma cesariana, né? Isso vai influenciar Isso. nessa questão do retorno, né? Então, né? Os médicos falam, na realidade, os médicos acabam colocando um número de dias maior do que estudos que está relacionado à prática de exercício físico da gestação e no puerpério e no pós-parto, um pouco diferente. Só que aí eu estava lendo também a Organização Mundial de Saúde e o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia fala que, em alguns artigos compõem isso, diz que a mulher de parto normal ela pode retornar à prática de exercício físico. É óbvio que o profissional que entenda do que está falando, não vai sair correndo, estrada fora, a partir de 30 dias após o nascimento do bebê. E se for cesariana, a partir de 45 dias, tá? E inclusive no TMB era isso que normalmente acontecia e que as mulheres vinham e voltavam ao treinamento, né? Então esse é o número que... E é óbvio, né? O que eu levo mais em consideração é como ela está se sentindo,
como a mulher está se sentindo, como Mas tu tens uma outra recomendação além dessa que tu falou que às vezes os médicos têm uma orientação diferente? Sim, então, o que eu estou ouvindo muito de mulheres é de cesariana 2 meses, né? A partir de 2 meses, e parto normal a partir de 45 dias. Tá, tudo bem, são só 15 dias de diferença. Só que para uma mulher que está em Faz casa diferença. os dias todos, e que, ou às vezes aquela mulher que praticou exercício físico a vida inteira, ficar esse tempo, 15 dias a mais, são 2 semanas, é meio que subir a parede, praticamente, de desespero. Então, Mas eu acho que é isso, 40 dias para cesárea tá ótimo e parto normal, na verdade. Até, Fernanda, se tu quiser te manifestar, mas eu não restringo tanto assim com as minhas pacientes. Eu acho que com menos de 30 dias a mulher nem vai ter tempo de pensar em atividade física, mas enfim, eu acho que se a mulher está se sentindo disposta, parto normal não interfere no funcionamento de nada, assim, né, do corpo, enfim. Se a mulher está se sentindo disposta e quiser voltar a praticar antes de 30 dias, eu não vejo muito por que não, né? exatamente, tem que ver como a mulher se sente. Essa ardência, eu não sei quem é que está falando, é que eu não consigo ver todas as mensagens, Suyan. Essa ardência, provavelmente, doutora, depois, né, explica aí, mas provavelmente é por conta de alguma aderência que está acontecendo. E aí, se você está executando abdominal tradicional nos seus exercícios, se você está gerando essa pressão intra-abdominal, aí o bicho pega mesmo. Aí vai acabar ardendo, né? Por conta de uma aderência ou alguma coisa assim. O que eu sugiro, ai meu Deus do céu, olha eu me metendo, né? É fazer massagens manual perto da cicatriz, tá? Para ir Você voltando a pode sensibilidade. isso, para também retornar a facilidade e também para liberar um pouco a face, tá? Então Uhum. você faz a massagem nessa cicatriz com os dedos e depois você pode pegar uma escova de dente que você não usa mais, passar ali também, tanto para cima quanto para baixo, pegar a pele e fazer assim, tá? Para soltar um pouquinho, quem sabe pode resolver. E tem algumas mulheres que, dependendo se teve duas, três cesáreas, enfim, elas podem ter mais dor no local da cesárea mesmo, independente da atividade, né? Por essa questão de cicatrização mesmo, né? Então, às vezes não Isso, é por. A atividade física vai só fazer ela perceber mais isso, talvez, né? Mas não é o que está provocando, né? isso, A Fernanda exatamente. que falou que ela fala 30 dias, mas que a mulher que, no fim, se está se sentindo disposta, vai fundo na atividade física, né? Pós-parto normal daí, né? A Deixa eu cesárea a gente tem que respeitar o período de cicatrização, enfim, né? Sim, é bem isso mesmo. Aqui, ó, Suyan, desculpa se eu estiver pronunciando errado. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aí você faz esse movimento assim, ó, como se andando assim, ó, com a pele, ó. Deu para ver? Fazer um Deu. movimento assim, Uhum. beleza? Deu pra ver bem. Aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, só um pouquinho. Alguma coisa, eu já venho, desandou um negócio aqui, peraí. A Suia falou que menos de 30 dias tem que dar um troféu pra mulher. É, realmente, por isso que eu falo, se a mulher tá com vontade de fazer exercício físico antes de 30 dias, deixa ela fazer, né? Porque realmente é um período difícil, né, de adaptação. Sim, sim, sim. Não tô te vendo. Tu já voltou? Dani? Ah, agora sim. Agora sim. Então, E tem algum aí exercício. eu Oi. Não, aí então eu acabei respondendo, né, a pergunta que todo mundo faz, que é quando voltar à prática de exercício físico pós-nascimento do seu bebê. E tem algum exercício que tu não recomenda fazer nesse período, assim, de inicial, pós-parto?
Sim, independente se a mulher apresenta diástase ou não, qualquer exercício que gere impacto, saltos, pular corda, corrida, qualquer tipo de exercício físico que gera salto. Por quê? Impacto. Por quê? Um dos músculos que mais foi também sobrecarregado por conta de todo o peso que foi gerado em cima dele é o assoalho pélvico. E esse assoalho pélvico, com o tempo, ele vai voltar ao que era. Só que logo depois que você tem o seu bebê, há um período que você tem que começar a reconhecê-lo, que é a consciência corporal, e começar a reagir. Em alguns casos, tem que fazer até relaxamento. Mas falando, para especialistas, terapeutas pélvicos. Tendo um pouquinho do assunto, porque eu sou metida, acabo estudando sobre o assunto. Então, quando você gera impacto, quando você está correndo, você imagina todos os seus órgãos aqui pulando. Cada passada de corrida é um impacto que você gera na sua rede, porque o assoalho pélvico é como se fosse uma rede que está ali embaixo. Então, você acaba gerando essa pressão. Então, quem não tem diástase, mesmo assim, pode, por conta disso, uma barbaridade, travou de... Tô te, escu- tô te escutando. Tô te escutando, tô te Tá me vendo. escutando? Agora, bem. Uhum. É que o meu aqui travou, não sei. Então, mesmo quem não teve diástase pode apresentar. E também acaba sentindo uma pressão na vagina Uhum. e acaba sentindo como se todos os teus órgãos abdominais mais frouxos, assim, mais soltos. Então, tudo que é exercício físico de impacto, eu não indico, pelo menos no pós-parto imediato. E o que é considerado pós-parto imediato? Dentro dos 3, 4 meses pós-nascimento do bebê, tá? Tem literatura que fala até 6, mas eu fico ali entre os 3, 4 meses. Eu sempre, sabe, né, que a gente já conversou várias vezes sobre isso, sobre essa questão do assoalho pélvico, que é uma área também que me interessa muito. E eu sempre me angustio um pouco das mulheres fazendo aqueles agachamentos com peso, por causa dessa questão da sobrecarga no assoalho pélvico. Então, Dani, isso é um questionamento. Eu acompanhei um artigo de uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é muito estudiosa sobre o assunto e ela fala, ocorre muito isso até mesmo no CrossFit. Travou. Tá travando agora, Fábio, não te escutei. Tem que levar em consideração o profissional que está com o benefício da mulher realizar aquele movimento. Eu não vou falando mais o que está acontecendo. Vou tentar fazer. Mas eu não posso tirar daqui. Voltou? Voltou. Vai saber, Sai e né? volta assim, sem nada. É uma loucura. Mas tu tava falando do agachamento da minha angústia. Sim, então, Dani, eu levo muito em consideração a individualidade de cada mulher, o histórico de cada mulher, né? Então, assim, tem uma mulher muito estudiosa, a professora, a doutora Ingrid, que é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela estudou muito sobre treinamento físico pós-parto e fala exatamente isso que eu estou falando e eu defendo a linha de pensamento dela. Poxa, se uma mulher praticou CrossFit, se a mulher foi campeã, não sei o que, de levantamento de peso,
Se ela sabe ali, se ela tem a consciência corporal de ativar o abdômen, de ativar o pélvico, o períneo, né? Na hora da execução do movimento. Voltou? Tem que fazer Tá todas indo e essas voltando. atividades, né? Que é um pouquinho. Acho que tu trabalha mais só com mulheres, enfim, com essa questão do cuidado com o assoalho pélvico, que às vezes que é diferente de uma atividade física de homem, né? Tem que ter um cuidado em relação a isso em qualquer tipo de exercício, né? Sim, sim, tem que ter sim esse cuidado, essa autoconsciência para poder realizar os movimentos. Eu falo que para trabalhar o core, você começa com uma respiração, depois com a questão. Travou de novo. Fabi? Voltou. Voltei. Tô. Então tem que levar isso tudo em consideração, né? Nesse fortalecimento do core, eu levo muito em consideração a respiração, a postura, a ativação do transverso e também do assoalho pélvico. A partir daí, ela pode, aos poucos, se engajar no exercício físico. Então, tá. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Tinha alguma dúvida aí que tu anotou, Fábio, da caixinha? Sim, eu recebi sim. Que é exercícios abdominais com intensidade após cesariana. Quando tu retorna à prática de exercício físico, seja cesariana ou parto normal, a intensidade ela não é indicada logo depois que você retorna ao treinamento, tá? Independente se você foi atleta, se você era atleta, se você não é atleta ou se você nunca praticou nenhuma modalidade. Você tem que praticar um exercício físico em uma forma crescente. Você inicia de uma forma, depois vai aumentando, aumentando, aumentando. E depois de um ciclo, aí eu falo que o ciclo inicial eu gosto muito do TMB. Então você vai e passa pelo ciclo inicial. Depois desse ciclo inicial, quando você já está bem, você percebe a sua melhora, né, do seu condicionamento físico. E aí você parte para um outro ciclo de treinamento. Então você vai nessa fase crescente. Em relação aos abdominais, você tem que levar aí sim em consideração, primeiramente, uma avaliação da sua diástase. Porque se você apresentar diástase, eu já tive mulheres que vieram realizar a avaliação de diástase comigo, e o que aconteceu? Elas relataram que pós-nascimento do bebê, elas tinham pouquíssimo de separação da linha alba, da diástase. E depois que elas voltaram para uma academia, elas faziam todos os exercícios naturais de como quem nunca tivesse ganho um bebê. E aí o que aconteceu? A diástase dela aumentou pós-nascimento do bebê, tá? Então por isso que eu não indico fazer trocentos abdominais, né? Que não vai te render absolutamente nada. Você vai acabar sentindo dores lombares, você vai acabar gerando mais pressão no seu períneo, que quando tu faz a força, gera pressão intra-abdominal, os órgãos vão ter que ir para algum lugar. Como o teu assoalho pélvico está fragilizado, acaba pressionando lá embaixo também e acaba fazendo abalamento e gerando a pressão da linha alba e piorando a tua diástase. Então, eu não indico abdominal, principalmente o abdominal tradicional, se a mulher apresenta diástase. Uma coisa importante, Dani, que as pessoas acham que só porque entra um dedo ali entre a tua parede abdominal, ela já está com diástase. Gente, não é assim, tá? Porque a diástase, ela é considerada diástase a partir de 2 centímetros, 2,5 centímetros.
Fora isso, é totalmente fisiológico que você tem. Provavelmente você já tinha esse afastamento já antes da tua gestação. Então, não vai pensar que você colocando um dedo, você já vai estar com a diástase. E o normal é você ter esse afastamento, essa diástase, mais ali na cicatriz umbilical. Principalmente quem apresentar uma hérnia umbilical, tá? E se tiver com hérnia umbilical, aí eu lamento informar, não tenho o que fazer. Apesar que com a ativação do abdômen acaba melhorando um pouco a estética, mas a A hérnia vai hérnia ficar não ali. tem que ir pra faca, não adianta, né? Se doer, É, né? se incomodar. O meu tá aqui ainda. E aí eu tive uma outra pergunta, que é o tempo de exercício que eu devo fazer para fechar a diástase e pode voltar para academia? Pode, claro que você pode voltar à academia. Só que você tem que conversar com o profissional que vai te atender e perguntar se ele entende sobre exercício físico no pós-parto. Porque isso tudo que eu estou falando agora, ele precisa, ou ela, né, a pessoa que for te atender, o profissional que for lhe atender, tem que saber disso que eu estou falando. Se não souber, sugiro procurar outro estabelecimento para você conseguir treinar e ter realmente o resultado que você quer, né, dentro desses todos os aspectos. E a diástase, ela é muito relativa de pessoa para pessoa. Também não vai cair nessa onda que você fecha diástase em 2 semanas fazendo o meu programa fulano, tal, ciclano. Porque não é, gente, não é. O que é para mim pode ser totalmente diferente para você, né? Então, vai com calma, tem um profissional qualificado do seu lado para poder te passar as orientações necessárias para você conseguir fazer um bom treino e, por consequência, resolver algo que está te incomodando. A Suyan está perguntando se a partir de 5 meses ela pode correr. Precisa esperar até os 5 meses para correr? Não precisa esperar até os 5 meses, mas isso eu falo para todas as mulheres que eu atendo pós-nascimento do bebê e nunca teve filhos. Para você correr, primeiramente você tem que ter uma boa estrutura para aguentar os impactos que gera a corrida, principalmente na rua. Eu adoro correr também, mas eu sei que o meu joelho não aguenta mais, né? E para eu conseguir correr, eu tenho que ter um bom fortalecimento da musculatura que está ao redor daquela articulação que eu sei que vai sofrer com impacto, que são quadril, joelho e tornozelo. E fora a coluna. Mas eu tô falando ali dos mais amplos, que é o que a gente mais utiliza na corrida. Então, antes de você correr, eu sugiro você primeiro fazer um fortalecimento bem concentrado. E a partir daí, quando você tiver se sentindo mais forte mesmo, aí você pode começar na corrida. Caso contrário, eu não indico a corrida, não. Mas aí você, melhor do que eu, tem que se autoavaliar e levar em consideração o que vai ser bom para você. É aquilo que eu falei lá no início. Custo e benefício de uma prática de exercício físico, independente da modalidade que você escolher. Porque tem mulheres que até têm aquele bem-estar, enfim, né? Aquela satisfação daquela prática, enfim, da corrida, que às vezes uma corridinha leve vai deixá-la mais feliz, enfim, né? É válido nesse momento também, né? Sim, sim. Sabe uma coisa que pode satisfazer essa corrida? Colocar o bebê no sling e fazer uma bela de uma caminhada. É, também. Os hormônios que você libera numa corrida São os mesmos. são os mesmos hormônios que você vai liberar durante uma bela de uma caminhada. E você vai estar aproveitando o teu tempo com o bebê e vai estar também liberando todos os hormônios que uma boa de um exercício físico, um bom exercício físico acaba ajudando você a liberar. Então eu defendo bastante isso. E praticar o TMB. Aí. Até que idade do bebê dá pra fazer, Fábio, o TMB? Então, eu tive alunas que treinaram comigo de 3 meses até 1 ano e meio, né? Mas o normal ali fica até por volta de 1 ano. Tá. Tem mais alguma Tem mais perguntinha aí nas tuas anotações?
Não, são esses mesmos, são essas mesmo as perguntas. Eu só quero, antes da gente fechar, quero fazer um questionamento para as mães que estão nos acompanhando, que eu falei até para o meu marido, e isso vai estar na jornada do TMB, que começa amanhã. Então, a Fernanda está perguntando se quem não é de Blumenau, como é que faz o TMB? Então, o TMB vai ser lançado nessa semana, o TMB online. E amanhã começa uma jornada no meu Telegram. Quem quiser, entra lá no meu Insta, tem o link do Telegram na bio. Aí você entra lá, se inscreve e a partir de amanhã é o primeiro dia da jornada. Vai ser uma jornada que eu vou falar sobre exercício físico no pós-parto, vou falar sobre o TMB, vou preparar a mulher para ela se sentir mais confiante e sabendo sobre exercício físico no pós-parto, para ela realizar com mais segurança e com mais afinco mesmo os exercícios. E aí vai ser essa semana toda, de terça, do dia 8 ao dia 11, até sexta-feira. Depois disso vai ser aberto o carrinho para compra, para quem quiser praticar o TMB na sua casa ou em qualquer lugar que queira. Que não tem como não querer, né? Porque é fantástico, né? Eu acho incrível o TMB. A coisa mais querida, a coisa mais linda. Aqueles bebês dormindo. Então, aí ontem eu estava falando com meu marido que uma das coisas que eu pergunto, né, já estou contando um pouquinho da jornada, ó. Eu questiono a mulher e esse questionamento não é para gerar pressão nenhuma, tá? É que é importante, às vezes, a gente pensar sobre isso. Eu questiono como você quer estar quando seu filho completar 1 ano. E eu não estou falando do corpo gostosona, saradona, abdômen negativo, né? Eu não estou falando disso. E aí meu marido falou assim, nossa, Fabi, é um questionamento bem importante, porque eu mesmo, quando eu vou brincar com os meus filhos e eu me sinto cansada e eu tenho que parar de brincar, ou eles querem fazer outro tipo de brincadeira, eu falo, não dá. Eu me sinto tão mal, e é nesse sentido que eu tô falando, porque eu acredito demais que o exercício físico, ele tem um poder danado, não só no nosso corpo físico, né? Mas principalmente na nossa mente. E gera essa satisfação, né? De você estar bem para cuidar do outro, nesse caso o bebê, e para correr atrás do bebê, que vai estar com 1 ano, né? Já vai estar mais agitado e a gente precisa de mais energia. E você pode perceber que a partir do momento que nós praticamos o exercício físico, para começar ruim, né, Dani? Para começar ruim. Nem fala, Fábio, tô com saudade já. A gente tem que dar uma sacudida, né? Então, para começar é ruim. Só que depois que passa esse começo, vai, entende? E quando termina, dá uma sensação de prazer, de dever cumprido também, né? E de se sentir bem, né? Que é a endorfina, enfim, todos os hormônios que estão relacionados ao exercício físico. Então, eu acho o máximo quando a mulher, eu tenho relatos e eu vi mães, né, acontecendo isso, delas chegarem no meu treinamento, no TMB, uma fisionomia totalmente desnorteadas, cansadas, estressadas. E aí começa a treinar, o TMB termina. Eu olho para essa mesma mulher, a expressão dela é outra. Entende? Quantas vezes chegou mulher no TMB chorando, mas chorando aos prantos? Quem é mãe aí de recém-nascido sabe do que eu tô falando. De estar cansada ao máximo, né? E não queria ir pro TMB, mas mesmo assim ia pro TMB e chegava lá, mesmo assim com esse cansaço, e depois do treino ela estava renovada. Então, para mim, é o melhor resultado que o TMB pode gerar numa mulher.
essa da energia dela para poder cuidar do ser mais importante da vida dela, que é o seu bebê. Isso não significa que a mãe não gosta do filho porque ela está cansada. Toda mãe tem direito de Nossa, e cansar. como, né? E toda mãe tem direito de falar que está cansada. Né? A gente vive um mundo em que é muito romantizada a maternidade. Pode parar com isso, para com essa palhaçada. Não tem nada disso. Não venha romantizar a maternidade perto de mim, porque não rola. E é um momento também Então, que ela pode se cuidar um pouco, né? Porque no fim a vida dela se resume ao cuidado de outra, do bebê, enfim, né? E ela acaba não tendo isso. tempo dela, né? Então é muito importante mesmo isso. A Knost, ela fala que a mãe cuidar de si não significa eu primeiro. Na verdade, significa eu também. Porque a mãe, cuidar de si é uma consequência de cuidar do bebê. E aí, quando você tem a oportunidade de cuidar de si estando com o seu bebê... Aí junta tudo. Então, quando a gente pensa dessa forma, inclusive até a maternidade acaba ficando mais leve. Com certeza. Né? Sem o peso todo que a sociedade acaba colocando em cima da gente e que a gente acaba colocando em cima de nós. Com certeza. E é aquela questão da culpa, né? Que a gente já falou, das cobranças, enfim, que a mulher vai se colocando, né? Que não deveria. E eu não vou ser hipócrita e falar assim, não, mas eu não sinto culpa, não, já tô no meu 3º filho, e não, já tô vacinada. Mentira. Sinto culpa sim, né? Na realidade, essa culpa ela acontece diariamente. E a minha busca, né, tanto com o Instagram, com o TMB, mostrar isso e que não vai ser diferente contigo, né? E que, mas a Fábio dá conta de tudo. Esses dias eu escutei no Insta, não, não dou conta de nada. Eu dou conta daquilo que eu dou prioridade para eu dar conta. E mesmo assim eu não dou, né? Não vai pensar que é assim, porque não é. Faz o que Inclusive dá, os exercícios. o que é possível, né? Isso, exatamente. É bem nesse sentido. Teve só que antes da gente encerrar, que já estão nos mandando embora aqui no Instagram, perguntaram se dá para fazer o treino com o sling, aquele de argola. Não, tem que ser o sling wrap. Por quê? Porque o de argola, ele deixa uma parte do corpo do bebê para fora, um pouco mais para fora, né? Ou o bebê deitado. E o sling wrap deixa o bebê sentado e é uma posição ergonomicamente correta, em que os joelhinhos ficam um pouco mais para cima, a coluna fica mais em forma de C e o bumbum mais para baixo. E o tecido passa embaixo as 3 camadas de tecido passam embaixo desse bumbum. Então, não é indicado usar o sling de argola, usa o sling wrap ou uma mochila ergonômica. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma mochila mesmo que coloca, tem 2 alças, mas o bebê ele fica numa posição correta. Na verdade, o bebê fica na mesma posição do sling. Então, dá para fazer assim. Então tá, acho que é isso, né? Só deixa eu falar um pouquinho, tem tempo Tem ainda? 50 segundos. Eu falei então não vai dar tempo. Eu ia falar da amamentação, porque tem esses mitos todos, né? Mas a gente faz Então. Vamos ficar devendo esse assunto, então, porque o Instagram tá nos mandando embora. Queria te agradecer muito, dizer que eu te admiro muito como profissional, como mãe, né? Para dar conta de tudo que tu consegue. É bastante coisa já, né? 3 filhos, enfim, tudo que tu tá produzindo e o TMB. Te desejar muita sorte, muito sucesso nessa tua nova empreitada aí, que a Fábio já faz 1 milhão de coisas, ela arranjou mais uma para fazer, né, Fábio? Nunca tem sempre alguma coisa que a gente quer mais e consegue, com certeza, tu vai conseguir. E te agradecer muito por ter participado aqui com a gente. Obrigada, Dani, pelo convite. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Manual Grávidas Modernas, por terem me convidado.